O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai taxar produtos indianos em 25% a partir do dia 1º de agosto. E para a gente entender os impactos dessa taxação na relação comercial entre os dois países, também os reflexos em todo o mundo, a gente conversa agora com Celso Figueiredo, que é especialista em comércio exterior, com quem eu tenho o prazer de dividir tela e receber aqui no CNN Money. Obrigado, Celso, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Obrigado por estar participando aqui. Celso, eu queria começar te perguntando exatamente sobre essa relação comercial entre os dois países. A gente vê uma balança comercial bastante expressiva nessas relações entre os dois países, né? Os Estados Unidos sendo o principal parceiro da Índia. Eu queria entender quais são os impactos ponta a ponta pelo menos uma perspectiva de um empecilho maior nessas relações comerciais, isso do ponto de vista de preços e também de nível de atividade. Eu creio que o principal impacto entre a relação Estados Unidos e Índia, ela vai se dar, claro, do ponto de vista econômico, uma vez que Índia e Estados Unidos mantêm relações comerciais bastante profundas, eles são parceiros comerciais de longa data. Índia é um grande exportador de commodities, como sabemos, açúcar, um grande exportador de açúcar dos Estados Unidos. Estados Unidos é um grande exportador de tecnologia. No entanto, eu entendo que o impacto mais significativo dessa medida ela se dá do ponto de vista de relações políticas e geopolítica, né? Esse anúncio do Donald Trump, eu entendo que, na verdade, não é um recado só para a Índia. É um recado, talvez, para todos os países do BRICS, que envolve a Índia, mas também envolve, né, uma ameaça de sancionar a Índia em função das relações comerciais da Índia com a Rússia, que também é integrante do BRICS, né? Então, a gente tem que olhar com muita atenção qual é a mensagem subliminar que está por trás desse anúncio do presidente Donald Trump, né? Ainda mais numa situação em que nós, né, brasileiros, estamos vivenciando, né, sobre a iminente aplicação de uma tarifa adicional também para o Brasil, né? Eu creio que, assim, do ponto de vista de geopolítica, o único país que ainda está negociando ali vis-à-vis com os Estados Unidos é a China, que está na mesa de negociações, né? A Índia, a Rússia e Brasil está numa situação um pouco mais delicada nesse sentido. Pois é, né, Celso? Essa foi a premissa utilizada por Donald Trump, né, de punir a Índia pelas relações comerciais com a Rússia. E eu queria entender se a gente pode também, a partir dessa sua leitura, ser penalizado por essa relação comercial que o Brasil mantém com a Rússia, né, principalmente envolvendo essa dependência ou um uso bastante ostensivo dos fertilizantes russos. Não, perfeito, Vitor. O Brasil ele importa muito petróleo da Rússia, né? Muito óleo bruto, e também importa muito artigos que são insumos para fertilizantes ou próprios fertilizantes, né? A gente tem nitrogênio, tem ureia também nessa cesta comercial aí que é exportada pela Rússia ao Brasil, né? O impacto ele acaba sendo significativo novamente para o agro, né? O agro que é o maior beneficiário dessa relação comercial entre Brasil e Rússia pode estar aí em virtude de uma ameaça dessa relação que é muito fluida. O Brasil também tem exportações relevantes para a Rússia. E a gente entra num jogo de xadrez aqui, particularmente, porque ao mesmo tempo que a gente tem que negociar com os Estados Unidos, né, a manutenção da abertura do mercado para nossos produtos que são chaves, e aí que são produtos agropecuários, a gente também tem que manter esses produtos competitivos através dos insumos que importamos da Rússia. Então, assim, o que já era um cenário complicado do ponto de vista da negociação, ele pode se tornar mais complicado ainda quando a gente coloca esse fator Rússia dentro do cálculo a ser feito. Celso, eu queria puxar aqui, na verdade, uma matéria que está no site da CNN Brasil em destaque, mostrando Claro. que a Índia ultrapassou a China como maior exportadora de smartphones para os Estados Unidos, uma mudança impulsionada, como traz a matéria, pela Apple, que transferiu boa parte da sua produção para a Nova Sim. Delhi, em meio a essas tensões comerciais entre Estados Unidos e China. Eu queria entender como esse mercado, principalmente, né, o mercado de tecnologia, e principalmente a pressão nos preços, pode impactar exatamente o mercado interno norte-americano, né? Pensando até na importância Claro. do mercado indiano para gigantes como a Apple. Vitor, assim, a gente entra numa situação também delicada do ponto de vista do consumidor norte-americano, né? Já houve uma transferência
dessas bases industriais da China para a Índia, né, para abastecer não só o mercado americano, mas o mercado global, né? A gente está tratando aqui de cadeias de produção que são globais, né? E se o smartphone, se a transferência de tecnologias aí de algumas grandes empresas americanas lá já saiu da China para ir para a Índia, a gente lida com a situação agora de para onde é que essas empresas iriam, né? Eu creio que aí vai ter que ser uma análise do ponto de vista econômico das empresas junto com o próprio governo americano. A gente não pode esquecer que o Donald Trump ele tem um perfil de escutar bastante o empresariado relevante, né, dos Estados Unidos. Então, eu creio que essa questão necessariamente vai ter que entrar na mesa de negociação, porque não creio que seja viável, né, a Apple, por exemplo, fazer migrações da sua cadeia produtiva toda vez que haja uma ameaça de tarifação. Então, me parece que essa questão, questões específicas, né, que a gente tem grandes conglomerados que estejam produzindo, né, em países chaves, né, a partir do momento que haja uma ameaça nesse sentido, eu acho que o empresariado ele vai puxar aí os representantes do governo, ter um acesso mais próximo para tentar fazer as exclusões que são naturais dentro dessas negociações que estão sendo feitas pelos Estados Unidos. É possível que haja exceções, e essa pode ser uma exceção. Em não sendo, aí a gente tem que identificar qual seria o caminho viável. Se seria voltar para os Estados Unidos, seria produzir na região mais próxima ali, México ou Canadá, que também estão negociando acordo, renegociando, no caso, né, acordo de comércio com os Estados Unidos, mas fica uma situação muito nebulosa, uma situação de insegurança jurídica. É um pouco daquilo que o presidente Trump quer causar, né, dentro dessa perspectiva de tarifação, causar um ambiente um pouco de insegurança, de nebulosidade, para que aí ele ganhe poder de barganha, né? Mas eu entendo que, assim, tanto do ponto de vista da Índia, e volta um pouco aqui do ponto de vista do Brasil também, eu acho que vale muito contar com o próprio empresariado americano, seja a Apple que transferiu a produção para a Índia, seja os importadores americanos de produtos brasileiros, para que faça esse lobby diretamente lá dos Estados Unidos. Me parece que somente a tentativa de negociação de relação entre governo com governo tem um efeito um pouco menos significativo do que quando você coloca o peso aí da economia americana negociando em conjunto com esses países que têm interesse em manter os mercados. Pois é, né, Celso? Você citou essa possibilidade, né, de uma transferência de capacidade instalada para os Estados Unidos, uma intenção já expressada por Donald Trump de reindustrializar a economia norte-americana. Mas se a gente pensar na efemeridade dos mandatos presidenciais e a impossibilidade constitucional de Donald Trump ser reeleito, por exemplo, né, com a possibilidade de vir um democrata ou vir outro republicano que não tem esse mesmo, essa mesma tendência de Donald Trump, né, essa mesma leitura sobre o cenário econômico norte-americano, não é muito arriscado. Isso não estou falando só especificamente do setor de tecnologia, mas, por exemplo, montadoras de veículos transferirem toda essa capacidade instalada para os Estados Unidos ou para outros países, não torna exatamente inviável esse sucesso dessa pretensão de Donald Trump? Vitor, a gente tem que esperar um pouco os efeitos práticos dessas medidas, né? Porque existem duas apostas aqui, eu acho que em jogo. A primeira aposta do presidente Trump de trazer emprego, de fortalecer a economia, trazendo essa produção que está difundida, né, por vários pontos do globo, tendo em vista que a cadeia produtiva de muitas multinacionais americanas, ela é global, né? Trazer de volta para os Estados Unidos e isso trazer um efeito econômico positivo, mas ao mesmo tempo a gente lida com outro lado da moeda, né? Que é justamente os efeitos práticos de você trazer de volta uma produção que é barata quando ela é produzida na Ásia para os Estados Unidos, cuja mão de obra é mais cara, cuja produção acaba se tornando mais cara. Isso acaba refletindo no preço final que é aplicado para o consumidor americano. Então, ao mesmo tempo em que se aposta por uma economia mais forte, pode ser que o resultado prático seja um movimento de inflação, um impacto inflacionário muito deletério para a população americana. E o resultado disso é o que vai indicar se de fato Trump ele teria esse cenário aí propício para uma reeleição ou se não, se aí abriria espaço para uma sucessão para um candidato democrata, né? Eu acho que ainda está muito cedo para a gente avaliar
Inclusive, se o Donald Trump vai se candidatar à reeleição, se vai fazer sucessor, acho que está muito cedo ainda para a gente avaliar em termos de impactos, mas eu acho que a gente tem duas apostas que são muito claras aí na mesa, né? Tem que ver qual é que vai prevalecer do ponto de vista de popularidade, né? Se vai tender para o lado democrata ou vai permanecer do lado republicano. Conversei aqui com o Celso Figueiredo, que é especialista em comércio exterior. Agradeço muito pela sua disponibilidade para essa conversa aqui no Money, Celso. Eu que agradeço. Boa tarde. Até mais.